segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus queridos, existe na vida algumas práticas que fazem parte da nossa essência, da essência da vida. E se nós tiramos estas práticas, nós não podemos viver. Práticas como a respiração, a alimentação, fazem parte da essência da vida. E se isto ocorre no campo material, não é diferente no campo espiritual. No campo espiritual há também princípios e práticas que fazem parte da essência da fé. Se nós subtraímos estas práticas, perde-se a essência da fé. E nesta noite eu quero tratar com os irmãos de um destes princípios essenciais que é exposto aqui nas palavras do autor aos Hebreus, e eu estou me referindo à santificação espiritual, aquele princípio bíblico que fala da nossa separação do mundo ímpio para nos unirmos a Jesus, sendo aperfeiçoado pelo Senhor, pelo poder do Espírito Santo. A santificação tem sido, em nossos dias, violada, ignorada e até banalizada por muitas pessoas. Pessoas que se afirmam cristãs, que dizem: sou batizado. Entretanto, os pensamentos continuam os mesmos, o caráter não foi mudado, a maneira de se relacionar com as pessoas continua do mesmo jeito. Descuido para com a palavra de Deus, para com a oração, falta de um comprometimento maior com o corpo de Jesus, que é a igreja, um apego exacerbado a este mundo, mas um relacionamento frio para com o Senhor. Tudo isso indica descuido na vida de santificação ou da santificação espiritual. E a palavra de Deus lida, nos fala a respeito da santificação e não coloca em termos de orientação, não coloca em termos de possibilidades ou de conselhos, coloca em termos de imperativo. Observaram os queridos? Segui a paz e a santificação. Não é um conselho, uma orientação, é um imperativo para o cristão. O autor aos Hebreus, no decorrer do livro, fala a respeito da mudança do nosso status
Ele fala a respeito da mudança da nossa posição diante de Deus, em função da obra de Jesus na cruz, do sacrifício do Senhor Jesus, do sangue que o Cordeiro derramou. Ele nos mostra que mediante isso nós passamos a desfrutar de uma posição diferente diante de Deus, porque Ele nos libertou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Quando chega nos capítulos finais, e especialmente nestes versículos que nós lemos, o autor aos Hebreus vem nos dizer que a prova de que realmente o nosso status mudou diante de Deus, de perdidos, pecadores, a santificados e salvos, a evidência desta mudança é a prática da santificação. É a santificação que vai evidenciar a veracidade da conversão e da mudança em nossas vidas espirituais. E nós não podemos nos iludir com a mudança, a possível mudança de status diante de Deus, que não leva a uma mudança de vida, a uma santificação espiritual. Assim, meus queridos, eu quero convidá-los diante da palavra de Deus a refletirem sobre o imperativo da santificação. Mas vamos receber como um imperativo. Não é um imperativo procedente do pastor, procedente da igreja, mas é um imperativo que procede do céu, que procede de Deus. Consideremos inicialmente que este é um imperativo condicional. Condicional como? Condicional no sentido de que este imperativo é condição para vermos a Deus. Observem: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, o quê? Ninguém verá o Senhor. Evidentemente, eu não gosto de ser iludido. Naturalmente você não gosta de ser enganado, de nutrir uma expectativa que não se cumpre, que falha. Vem o sentimento de frustração e o mesmo é desagradável. O grande problema é quando este engano acontece no campo da fé, no campo espiritual. Por quê? Se nas coisas deste mundo nós nutrimos uma expectativa e ela não se cumpre, tudo bem, eu vou por outro caminho. Tudo bem, eu posso trabalhar de outra maneira. Amanhã eu poderei ter uma outra oportunidade e as coisas poderão ser diferentes. Mas agora imaginem os irmãos, a pessoa que diz: eu sou crente, sou convertido, não vive a santificação, mas está nutrindo no coração aquela certeza que vai ver o Senhor, e morre, e em vez de ver a Deus, vê o diabo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Moisés pediu, quis ver a glória de Deus, e quando ele pediu a visão da glória, que são as perfeições, a beleza e o ser de Deus, o Senhor respondeu para Moisés o seguinte: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ocorre que a santidade é inerente ao ser de Deus. A santidade
permeia todo o ser e todos os atributos de Deus. Deus não tem santidade. Não é algo que Ele possui, é algo que Ele é, que faz parte do ser dele. Então nós não podemos pensar no amor de Deus separado da santidade. O amor de Deus é santo. Não podemos pensar na misericórdia de Deus separada da santidade, porque a misericórdia é santa. Não podemos pensar na justiça divorciada da santidade, porque a justiça é santa. O apóstolo João diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. Jonatas Eduardo, pastor, teólogo, aquele pregador que pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele disse: a santidade é a soma de todos os atributos divinos, o esplendor de tudo que Ele é. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas o que significa ver a Deus? É muito mais do que olhar. Ver a Deus é desfrutar, é se relacionar, é habitar com Deus, é andar com Deus neste mundo e habitar na glória com Ele. Mas como participar de Deus em santidade, sem a santidade? Impossível ver a Deus, desfrutar Deus, se relacionar com Deus, se não existe santidade na nossa vida. Em Apocalipse, quando fala sobre a nova Jerusalém, afirma a palavra: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Isto nos leva a entender que nós precisamos cuidar com a falácia da salvação via apenas manifestações superficiais e externas da fé. Exemplo: você aceita Jesus como Salvador, levanta sua mão e receba Jesus. Aí você levanta sua mão, e então o pregador diz: você está salvo porque você decidiu. Às vezes foi tão somente uma manifestação externa, que não nasceu do coração, que não nasceu de arrependimento, que não nasceu de mudança, que não nasceu de frutos produzidos. A verdadeira conversão não se separa da santificação. Eu não estou dizendo que é a santificação que salva. Eu estou dizendo que a verdadeira conversão não se divorcia e não se separa da verdadeira santificação. Meus amados, nós temos aqui imperativo de Deus. É o imperativo da santificação. Este imperativo é condicional, ou estabelece condição. Ninguém pode ver a Deus sem a santificação. Pastor, aquele ladrão da cruz não teve tempo de santificação da sua vida. Meus amados, enquanto ele teve tempo de vida, ele santificou. Ele clamou a Jesus e o Senhor o santificou. E se ele descesse daquela cruz e tivesse a oportunidade de viver mais alguns dias,
ele caminharia por essa terra, não semeando pavor, mas semeando o amor de Jesus Cristo. A conversão verdadeira leva a isso. Mas eu quero considerar com os irmãos também que a santificação, ou o imperativo da santificação, além de estabelecer condição, é o imperativo qualificador. O autor aos Hebreus nos adverte sobre a atenção, para que não sejamos faltosos, separando-nos da graça de Deus. Esaú é tomado aqui como um exemplo, o exemplo de alguém que foi achado faltoso porque separou-se da graça de Deus. E certamente vocês lembram a experiência de Esaú, que era o filho primogênito. Mas este filho primogênito vendeu o seu direito de primogenitura ao seu irmão mais novo. O direito de primogenitura envolve muito mais do que uma herança especial. Envolve a posição que ele ocupava enquanto herdeiro das promessas da aliança. Esaú, como primogênito, seria o herdeiro das promessas da aliança. Esaú, enquanto primogênito, ocupava posição especial na graça e nos propósitos divinos. Mas ele negociou, ele abriu mão, ele profanou. E a graça de Deus, profanada por Esaú, é exatamente o elemento que nos qualifica para que possamos ter as vidas santificadas diante do Senhor. E a santificação espiritual começa exatamente no momento da nossa regeneração, em que o Espírito Santo de Deus nos chama, toca no nosso coração, trabalha na nossa vida, trabalha na nossa alma, nos dá o novo nascimento, o nascimento da fé, e isso é obra do Espírito de Deus nas nossas vidas. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, 14, diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja, afirma que nós estamos sendo santificados, ou seja, não é um processo extinto, não é um processo que se completou, é um processo que tem uma progressão. Mas ao mesmo tempo ele diz que com uma única oferta Jesus nos aperfeiçoou. Os crentes no Senhor Jesus são aperfeiçoados pela oferta de Jesus na cruz. O status e a posição deles mudaram diante de Deus. Entretanto, eles continuam precisando do perdão do Senhor, do poder do Espírito Santo, para que as suas vidas sejam santificadas diante do Senhor. Isto por obra única do Espírito Santo. O breve catecismo, na pergunta 35, explica muito bem isto quando diz: a santificação é obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e somos capacitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Você pode dizer: eu estou sendo sufocado pelas forças deste mundo. A minha vida cristã parece aquela semente que caiu entre os espinhos e está sendo sufocada, e eu estou perdendo a alegria cristã, a paz com Deus. A minha vida está sendo sufocada pelos afazeres deste mundo, pelas esperanças deste mundo, pelos prazeres deste mundo, e eu não consigo viver a santificação.
Meu querido, não se esqueça que a santificação, o imperativo da santificação é qualificador, porque a graça de Deus é que nos santifica e nos qualifica. Embora não dispensando a nossa busca, o alimento que nós devemos ter na palavra, na oração, no romper com o poder do pecado nas nossas vidas. Isso me faz lembrar, certo dia que me achava no escritório, aproxima um senhor de idade e me relata: pastor, eu creio em Jesus Cristo e entreguei a Ele a minha vida no culto de domingo passado. Mas pastor, como eu vou servir a Jesus? Porque os meus filhos contraíram uma dívida que nós não podemos pagar. Como vou servir a Deus se estou em falência, endividado? Nós oramos naquela oportunidade e eu disse para ele: confie no Senhor Jesus, seja fiel ao Senhor Jesus, confie no Deus que sara, no Deus que levanta, no Deus que supre. Meus amados, durante vários anos, semanalmente aquele senhor ia ao escritório e ele dizia: pastor, hoje eu paguei tanto. Às vezes ele dizia: pastor, eu paguei R$50 essa semana. Outro dia ele chegou e disse: pastor, alguém me ofereceu um trabalho, me ofereceu casa, eu aluguei a minha casa. Meus amados, e teve um dia que aquele homem chegou radiante, transbordante, parecia que estava nas nuvens, e ele disse: pastor, hoje acabei de pagar as minhas dívidas, sou um homem livre e sirvo ao Senhor, sem pendências em meu coração, em minha alma. Ou o que dizer nesta igreja de um irmão que começou a frequentar, mas trazia na sua alma também tormentos, porque dizia: pastor, enfrentei muitos problemas na vida, tenho o problema do vício, creio em Jesus Cristo, mas como servirei ao Senhor com estas pendências? E novamente eu posso resumir que este irmão é um abençoado líder nesta igreja, sustentado pela graça do Senhor, e faz um ministério riquíssimo e abençoado, porque é a graça de Deus que nos sustenta na obra da santificação. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O imperativo da santificação é condicional, é condição para vermos a Deus. O imperativo da santificação nos qualifica, porque Deus nos assiste com a graça, e pela graça de Deus podemos desenvolver a santificação. Mas quero dizer também que o imperativo da santificação é público, declaratório. Embora sediada no coração, a santificação não pode ficar confinada ao interior das nossas vidas, como alguns dizem: a minha vida está podre, mas Deus sabe que meu coração é bom. Que hipocrisia, hein? A santificação não pode ficar confinada ao interior da nossa vida. A verdadeira santificação mostra sua face, é revelatória. Neste sentido, é que o autor aos Hebreus nos adverte: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe,
e por meio dela muitos sejam contaminados. A santificação requer arrependimento, mas o arrependimento que vá além do remorso demonstrado por Esaú. Esaú chorou diante de Deus, buscando lugar de arrependimento, mas o verdadeiro arrependimento precisa ir além das lágrimas. O verdadeiro arrependimento consiste na mudança de atitudes, onde nós nos afastamos do que é pecaminoso e voltamos-nos para Deus. A exemplo de Pedro, quando negou a Jesus, olhou para o Mestre, o seu coração foi tocado e ele voltou para o Senhor e não abriu mão da presença do Senhor e de caminhar com o Senhor e a serviço do Senhor. Nesse sentido, a santificação declara guerra por meio da mortificação e da vivificação. A mortificação é quando nós trabalhamos para que o mal seja silenciado nas nossas vidas, para que o bem ganhe proporções sobre a direção do Espírito Santo em nosso viver. Martin Lloyd Jones, escritor, pastor, teólogo, usa uma expressão muito interessante quando trata deste assunto. Ele fala que nós não podemos oferecer na santificação provisão ao pecado, mas que nós devemos oferecer provisão à santificação. Em outras palavras, ele queria dizer o seguinte: se você não oferece alimento, a pessoa não sobrevive. Nós não podemos oferecer alimento ao pecado. Aí pense na área de santificação da sua vida. O que seria oferecer alimento? Abrir um site pornográfico e dar uma olhadinha? É oferecer alimento ao pecado. A rodinha de jovens com conversas nada favoráveis à santificação é oferecer alimento ao pecado, provisão. Nós precisamos oferecer provisão à santificação, e isto significa amarmos a palavra, a oração, a tudo que é puro, verdadeiro, a nos alimentarmos de Deus. Isto é provisão para a santificação. Joel Bick, pastor americano, escritor, no seu livro Vivendo para a Glória de Deus, diz o seguinte: a santificação afeta a nossa privacidade com Deus, a confidencialidade do nosso lar, a competitividade de nosso trabalho, os prazeres da amizade social e o culto do dia do Senhor. Meus irmãos, veja a amplitude disto. A santificação envolve a nossa vivência confidencial lá no lar. Daí, nós não podemos ser como aquele pregador que a esposa reclamou que queria ter como esposo aquele pastor da igreja, não aquele marido de casa. Porque na igreja era um, em casa era outro. A santificação deve envolver esta confidencialidade do lar, o que nós vivemos no seio do lar. Mas a santificação deve envolver também a competitividade do trabalho. Aquela mentirinha indispensável.
A santificação vai trabalhar esta área, a competitividade do trabalho. A santificação vai também trabalhar os prazeres da amizade social. Não está dizendo que nós precisamos dispensar a amizade social, mas a exemplo de Jesus nós vamos transitar nos diversos meios, mas sem jamais deixarmos de ser luz e mantermos a nossa fé, estando ali nos relacionamentos vários, como profetas da esperança, exemplo do que nós vimos aqui na quarta-feira. O culto do dia do Senhor. A santificação envolve o culto a Deus. Dia santificado para cultuar ao Senhor. Como nós zelamos pela vida espiritual neste dia. Eu já disse para os irmãos, estamos com uma graça na nossa família, estamos construindo depois de 25 anos de planejamento. Depois de 25 anos. E estou completando 3 anos de construção. 3 anos de luta. E pelo jeito vai mais um período ainda. Mas algumas vezes já ouvi algumas propostas. Não vai dar para a gente trabalhar na sexta-feira, mas no domingo nós estamos lá. E cá entre nós, até de crente. Mas lá não vai entrar no domingo. A santificação do dia do Senhor, meus irmãos, é dia para nós descansarmos das nossas atividades, porque Deus conhece as nossas necessidades e sabe que nós precisamos deste descanso. Segundo, nós precisamos de cuidar da vida espiritual, zelar pela vida espiritual. É tempo de nós olharmos à nossa volta, olharmos para dentro de nós, meditarmos na palavra. Assim, meus amados, a santificação é um verdadeiro imperativo. É um verdadeiro imperativo. É um imperativo condicional, porque ninguém verá o Senhor. É um imperativo no qual Deus nos qualifica. Ele não nos abandona. Ele nos qualifica para vivermos esta realidade. Mas é um imperativo também, onde devemos manifestar de maneira pública, declarar e mostrar pelos nossos atos esta santificação. Não pode ficar confinada ao nosso interior, dizendo: Deus sabe, Deus conhece a minha alma, o meu coração. Não, a santificação mostra a sua face. E eu quero concluir dizendo: este imperativo gera benefícios maravilhosos para nós. Quando nós vivemos o imperativo da santificação, nós trazemos a certeza do amor de Deus, a paz de consciência, a alegria no Espírito Santo. Às vezes as pessoas dizem: estou frio, me falta alegria, me falta paz. Mas onde está a santificação? A santificação produz e gera estes e outros benefícios na nossa vida espiritual, porque a santificação tem o poder de levantar aquele que está caído e lhe dar novo direcionamento, sentido e gozo na vida espiritual. Isso é obra da santificação. Que a mão poderosa de Deus se estenda a cada um de nós e levante a todos nós em santificação diante dele. Porque necessitamos desta santificação, que se completará somente na glória, quando estivermos com o Senhor. Mas é um processo ascendente, precisa ser
um processo ascendente.